Vamos abrir a Escritura em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 5. E hoje nós vamos encerrar o estudo desta epístola, né? Como agora há pouco acabei de dizer. E vamos nos prender hoje no que diz do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 6 até o versículo 16, nós não vamos fazer uma abordagem nesse estudo. Haja vista que, salvo engano, lá no em 1 Tessalonicenses, nós falamos acerca dessa questão de pessoas insubordinadas, pessoas que, por motivos contraditórios e diversos, não queriam trabalhar, né? Em razão, com a desculpa de que Jesus estava voltando, etc. E Paulo, então, os repreende severamente. Como nós já tratamos desse assunto em mensagens anteriores, não vamos ficar aqui falando a mesma coisa, tá bom? Até porque este não é um problema da nossa experiência atual. É um problema da experiência naquele tempo, e cabia que Paulo desenvolvesse esse assunto, tá bom? Então vamos ler capítulo 3, versículos de 1 a 5, que dizem assim os versículos, né? Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Então, só em olhar para esse texto, os irmãos percebem logo a estrutura dele. No versículo 1, o apóstolo Paulo, começando com finalmente, ele faz aqui uma oração, é o primeiro ponto que nós vamos tratar. Nos versículos 2 e 3, nós temos aqui o desejo, né, de Paulo e também um item de sua oração, para que Deus nos livre dos homens maus, e com a confiança de que Deus nos guardará dos homens maus. O versículo 4 diz que os apóstolos também tinham a confiança de que nós seríamos guardados, e o versículo 5 tem o desejo de Paulo de que o nosso coração seja conduzido sempre ao amor e à constância. Tá bom? Então, capítulo 3, versículo 1 começa com finalmente. Ou seja, as duas cartas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, vem tratando paulatinamente, desde os assuntos mais elementares da fé, como a primeira carta trata com bastante acuidade, e ele vai então avançando para temas um pouco mais complexos, né? No finalzinho de 1 Tessalonicenses, assunto escatológico, sobre a vinda do Senhor, sobre a ressurreição dos mortos. E no capítulo 1 e 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo avança para assuntos um pouco mais densos, que é a questão de como nós somos trabalhados pelo Senhor no que tange ao batismo com fogo. E ele então chega também a falar sobre a apostasia, o homem da iniquidade, a apostasia dos últimos dias. E então ele chega a esse finalmente, né? Esse finalmente. É como que dissesse, depois de tudo que nós falamos e que nós compreendemos acerca do Evangelho, é preciso que nós fechemos todo esse ensinamento orando a Deus, para que tudo aquilo que tem sido feito em nossas vidas, né, aconteça com outras pessoas, e também
que aquilo que o Senhor fez em nós possa prosseguir em nós, possa ter uma continuidade e não ser interrompida. Ou seja, Paulo está com uma dupla preocupação em relação à palavra de Deus, aos efeitos da palavra de Deus,